bloco 3 da nossa disciplina Povos Indígenas, vamos trabalhar os povos indígenas e as questões contemporâneas. Na verdade, essa questão contemporânea, logo na abertura da nossa sala, lá vocês podem reparar que tem uma música do Chico César, né? Uma demarcação já que foi feita o ano passado. Uma série de artistas gravaram sobre a exigência da demarcação dos povos, das terras dos povos indígenas em várias regiões. Então, a nossa disciplina ela já abre literalmente, além do grafismo que está lá indígena, de banner, de uma fala de liderança indígena. Então, ela está todo mexido por essas questões contemporâneas. O que seriam essas questões contemporâneas? E aí a gente vai dialogar tanto com o que seria atualidade, né? É um termo que a gente evita utilizar, mas é real, e contemporâneas, no sentido, primeiro entender um pouco a questão indígena no mundo republicano. A gente viu lá no mundo colonial, viu no mundo imperial, e agora vem um pouco no mundo republicano. Então, a República, o Serviço de Proteção Índio, quando vai se constituir outros órgãos de auxílio e proteção aos índios, lembrando que a ideia de proteção sempre entre aspas, a FUNAI, né, e as novas e velhas posturas, ou seja, como a FUNAI ao mesmo tempo funcionou e funciona, hoje muito menos com a destruição posso dizer, da FUNAI. A FUNAI está apenas um esqueleto, sem nenhum tipo de movimento, com o processo de desgaste desse governo que está no poder, né? Mas também estudar os movimentos indígenas, então entender de como foi necessário, especialmente a partir de 88, né? Você tem uma eclosão muito forte dos movimentos indígenas por várias partes, especialmente com relação à terra. E o lugar do índio e as questões atuais, ou seja, esse lugar do índio, a gente vai tentar buscar entender um pouco mais a funcionalidade, mas também a limitação que a Lei 11.645 de 2008 tem, né? Então a gente não tem ainda uma produção paradidática, uma produção acadêmica sobre história, cultura, religião, língua, política, tecnologia dos povos indígenas. A gente ainda está tateando, né? Com relação aos povos afro-brasileiros e africanos, já tem um acúmulo, né? A lei, inclusive, ela é anterior, de 2003, mas ainda com os povos indígenas, realmente, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar. Como avaliação, temos duas propostas. Uma é a prova presencial, né? Que vocês estão habituados a fazer também. E nessa, a outra avaliação é uma análise documental e uma produção de material, né? Então eu vou passar um documento histórico, né? Possivelmente a Carta de Pero-Vaz de Caminha, um dos documentos mais históricos desse mundo colonial luso-brasileiro, português, enfim, e a partir daí uma questão direcionada, ou seja, vocês vão analisar o documento buscando informações específicas, certo? Ou seja, trabalhar com a Carta de Pero-Vaz de Caminha na perspectiva documental, e a partir disso vai construir um material, né, que possa ser slide, mas outro suporte que vai estar lá na página para vocês entregarem como avaliação do meio 3. Então você tem a prova, né, que é o meio 2, prova presencial, tem lá a data tudo certinho, e também esse do meio 3, que é a produção de material, só que em cima de um documento, ou seja, é o exercício do historiador sobre o documento, que é a Carta de Pero-Vaz de Caminha. Então, quero que vocês se vejam como historiador nesse momento. Não é que vocês não são, mas assim, tentem ler o documento, produzir como historiadores, lidando como historiadores, não apenas com a carta que foi escrita em 1500, se é verdadeira, se é falsa, se tinha isso, se não tinha, não. É analisar. E analisar como historiador é o quê? Exercício crítico, coerência, coesão, né? Criticar o documento internamente, o seu conteúdo, mas também o contexto histórico que ele foi produzido. Então é fazer esse exercício, porque é esse exercício que vocês vão fazer quando vocês estiverem na sala de aula, ou seja, utilizar o conhecimento histórico para ensinar o outro um pouco da história da nossa sociedade, e nesse caso, sociedades indígenas. Só um adendo, né, para a gente também não ficar só na queixa externa.
para a gente também fazer a nossa autocrítica, mesmo existindo uma produção incipiente com relação ao material com os povos indígenas, o interessante é que vocês que estão nessa trajetória de construção do curso, alguns já pensando já em TCC ou já encaminhados, é interessante também que vocês possam se dedicar a estudar esses temas, né? A gente possa se dedicar a estudar os povos indígenas, porque aí vai aumentar a produção, vai aumentar a quantidade, vai chegar às nossas comunidades, né? A EAD possibilita essa multiplicidade de sujeitos de várias partes do nosso estado, isso daí é fantástico. Então, que vocês possam dedicar. E, além do mais, sabemos que dentro da estrutura da UNEB, EAD, existem estudantes indígenas, né? E que esses estudantes possam contribuir mais ainda, porque é um lugar de perspectiva muito diferente e que pode contribuir significativamente. Quando eu falo diferente, não é no sentido inferior, é no sentido de a diferença que faz o processo histórico, né? Da gente poder levar isso e chegar a isso nas comunidades e dos povos indígenas de forma geral, né? Então, assumam também essa responsabilidade de ser produtores de conhecimento sobre os povos indígenas para que nossa futura geração, né, ou a gente mesmo ainda, possa usufruir desse conhecimento e fortalecer a luta indígena que vem há um tempo sofrendo baques duros. Sempre fala, né, a gente tem aquela frase, muita terra para pouco índio, né? É o ápice do conservadorismo brasileiro, e a gente ouve falar o tempo todo, agora nos debates presidenciais, candidatos estão falando isso, mas o que reside? Não podemos entender a história dos indígenas pela perspectiva eurocêntrica, levando em consideração o mundo europeu, os valores europeus, né? Valor moral, ético, sexual, religioso, político. É um equívoco a gente utilizar modelos de sociedade europeia para entender as organizações de sociedades americanas ou africanas. A Europa não pode ser o centro da análise. Por que eu falo isso? Essa frase, muita terra para pouco índio, é uma questão extremamente violenta que não faz entender o significado da terra. Para os povos indígenas, a terra não é apenas um bem material que pode ser vendido ou não vendido. É seu espaço de sobrevivência. Tudo ali faz parte da sua vida. A árvore, o rio, a planta, o cipó, o animal, né? A posição do sol. Aquilo ali faz parte da sua vida. Não é aquela coisa, minha terra, minha vida. Não, está tudo ali integrado. Então é um modelo de vida, um modelo de sociedade. E além do mais, se fala tanto de preservação ambiental, de orgânicos, de vida natural, né? Mas esses povos aqui fazem isso. E esse mesmo pessoas que discursam dizendo que tem que ter menos agrotóxicos, que tem que ter uma vida natural, né? Essas mesmas pessoas que roubam literalmente a própria forma de sobrevivência dos povos indígenas. Então, para a gente não reproduzir essa frase, a Manuela Carneiro da Cunha fala que na história do Brasil os índios se transformaram em fósseis históricos, ou seja, esse sujeito congelado, e todos os dias eles são representados exatamente como foram representados em 1500. Se vocês fizerem um exercício agora de colocar índio no Google Mapa, vai vir a seguinte imagem, possivelmente como o primeiro ou segundo: um índiozinho com um cocá, um arco e flecha, uma tanguinha apontado para um lago, para o céu. É essa imagem. Por que a primeira imagem? Porque é a imagem mais buscada. Então você vai ter exatamente essa imagem congelada. Quando você vai para 1500, na carta do Pero Vaz de Caminha, é esse mesmo índio que ele descreve, né? É o índio que está com as vestes, suas partes íntimas de fora, como ele chama, não escondendo suas vergonhas, né? Então é esse índio congelado. Agora, se vermos um índio, né, na universidade, com calça jeans, usando um iPhone, os conservadores vão dizer: esse daí não é índio. Então tem uma ideia de sempre congelar o sujeito indígena. Ou ele vive de tanguinha, nu, né, dentro da mata, isolado, ou ele não pode ser índio. Então ele não tem terra se ele estiver lá, mas também não tem espaço. Então, que espaço os povos indígenas ocupam na nossa sociedade?
Que espaço? Esse espaço congelado, folclórico de museu, né? Faça um exercício, por exemplo, das músicas que falam dos índios. Eu vou postar na sala de debate, na sala, aquela música que boa parte da geração ouviu, que é a música da Xuxa, Hoje é Dia de Brincar de Índio, né? Ou até as músicas de pagode que falam sobre o índio sempre nesse lugar congelado. Então é uma reflexão para entender que como esse processo de congelamento histórico, que a Manuela Carneiro da Cunha chama de fósseis históricos, é prejudicial ao entendimento do lugar dos povos indígenas na nossa composição social, né, da história brasileira. Então é essa reflexão que eu deixo para vocês. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.